Foi entretanto descoberto mais um esquema de legalização ilícita, ou legalização ilegal, vamos dizer assim, se é que isto faz sentido, de imigrantes, e portanto houve uma senhora que recebia até 8.000 euros de legalização por imigrantes de Angola, e eu venho mostrar-vos esta notícia e fazer uns comentários sobre o tema. Ora, como eu dizia, a mulher trazia e legalizava imigrantes de Angola para Portugal por até 8.000 euros. Mulher foi acusada pelo Ministério Público por integrar um esquema organizado que terá introduzido pelo menos 15 pessoas em Portugal com recurso a documentos falsos ou identidades usurpadas. Está em prisão preventiva desde março de 2025 e, portanto, isto são pequenos esquemas que um sistema absolutamente permissivo, leviano e incapaz de impor a lei acaba por permitir. E reparem, há muitas pessoas que às vezes me perguntam: bom, mas tu não achas que a imigração é um problema também dos países da CPLP? Eu acho que a imigração é essencialmente um problema de número e, portanto, imigração a mais, venha ela de onde vier, tem que ser diminuída, e tem que ser diminuída em massa. Portanto, não é porque de repente dizemos esta situação dos países da CPLP não é tão falada, que eu passo a achar outra coisa. Eu acho que a imigração, temos essencialmente, e é este o pressuposto do qual tem que partir, no meu entender, na minha modesta opinião, temos imigração a mais, temos que ter bastante menos imigração, e portanto é genericamente. Obviamente que quando retirarmos pessoas em massa do país, vamos ter que levar em consideração quais é que são os critérios para sair e entrar, mas essencialmente há pessoas que vão ter que sair em massa, e portanto isso para mim é uma evidência. Temos pessoas a mais, temos estrangeiros a mais em Portugal, e eu acho que temos que passar a ter menos estrangeiros, e também, evidentemente, retirar nacionalidades que não foram atribuídas de forma adequada. Isso para mim também é claro. Vimos, por exemplo, na reportagem da Ana Leal, ainda me lembro, isto é um exemplo que é evidentemente uma caricatura, mas que serve perfeitamente para ilustrar o argumento. Espero que isto não seja recorrente, mas talvez até seja, e não me chocaria que fosse. Vimos, por exemplo, um senhor a conduzir um tuk-tuk em Lisboa que falava dos monumentos de forma errada e dava detalhes históricos que simplesmente não existiam. Tinha o cartão de cidadão português e não sabia dizer uma palavra em português. Como é que isto se explica? Vamos dizer que esta pessoa ficou com a nacionalidade e agora ninguém lhe pode retirar? Eu acho que temos que retirar a nacionalidade, e não é só este senhor, provavelmente a muitas pessoas. Uma mulher foi acusada pelo Ministério Público de integrar uma rede de auxílio à imigração ilegal que terá introduzido em Portugal entre maio de 2024 e março de 2025 pelo menos 15 pessoas provenientes de Angola, incluindo menores, recorrendo a documentação falsa ou identidades usurpadas. Segundo a acusação, consultada pelo Jornal de Notícias, o grupo atuava de forma organizada, assegurando toda a preparação logística das viagens para permitir a entrada de imigrantes no espaço Schengen através de Portugal. Em troca, a rede cobrava entre 6 e 8.000 euros por pessoa, valor que não incluía despesas de deslocação suportadas pelos próprios interessados. E, portanto, como Portugal é literalmente e já foi muito mais, apesar de tudo, houve pequeníssimas alterações por parte do governo da AD que foram positivas. Eu não digo que não, mas que isoladamente não servem para resolver o problema de fundo. Mas em última instância, olhar para esta situação, nota-se perfeitamente que Portugal foi literalmente um terreno a céu aberto, principalmente com o regime de manifestação de interesse, que dizia que basicamente os meus amigos entram em Portugal, revelam a vontade de ter um contrato de trabalho em Portugal, veja-se bem, e adivinhe-se, as pessoas têm a capacidade de mentir e, portanto, já que podem mentir, não vão dizer sempre a verdade. Se calhar pode ser uma boa conclusão lógica deste ponto de vista, e de repente temos várias pessoas que entraram através destes esquemas ou através de forma legal permitida pelo Partido Socialista, e portanto em última instância não temos que tratar apenas da imigração ilegal, temos que tratar também de uma boa parte da legal, que serão pessoas que terão que voltar ao seu país. Depois temos
De acordo com o Ministério Público, os suspeitos utilizavam diversos métodos para contornar os controlos fronteiriços. Entre práticas identificadas estão a utilização de títulos de viagem únicos falsificados, a usurpação de identidades de cidadãos luso-angolanos e a adulteração de documentos provisórios emitidos pelos serviços consulares portugueses em Luanda, conhecidos como livre de trânsitos ou laissez-passer, acho que é assim que se diz. Em alguns casos, os documentos eram produzidos pelos próprios elementos da rede. O esquema foi desmantelado no âmbito de uma investigação conduzida pelo Ministério Público e em articulação com a Unidade contra o Terrorismo da Polícia Judiciária, como refere o Jornal de Notícias. A arguida foi detida em março de 2025 e encontra-se desde então em prisão preventiva, peço desculpa, medida que se manteve devido à excepcional complexidade do processo. O Ministério Público acusa agora a mulher de um crime de associação de auxílio à imigração ilegal, 15 crimes de auxílio à imigração ilegal, 13 crimes de falsificação ou contrafação de documentos e 4 crimes de utilização de documentos de identificação ou de viagem alheios. Segundo o Jornal de Notícias, a investigação continua em curso para determinar se existem outros elementos envolvidos na rede e quantas pessoas poderão ter sido introduzidas ilegalmente no país através deste esquema. Portanto, reparem, segundo a conclusão da notícia, nós nem podemos saber verdadeiramente quantas pessoas é que foram. Estas pessoas que foram introduzidas ilegalmente e que são referidas na notícia é apenas uma previsão. Nós nem sequer temos a certeza de quantas pessoas foram introduzidas. Juntando este esquema a tantos outros, como nós vimos, eram 2 funcionárias do Serviço Nacional de Saúde que basicamente apagavam dados de determinadas pessoas no Serviço Nacional de Saúde para introduzir estrangeiros que não tinham direito ao tratamento. E quando levamos em consideração notícias como hoje do Expresso que dizem e tal, mas nós agora recebemos 5 vezes mais dos imigrantes do que eles recebem em Portugal. Não levam em consideração que a imigração ilegal, que também é parte do fenómeno da imigração, mas evidentemente imigração legal também, que tem gastos nos serviços públicos que não são contabilizados nesta contabilidade de chacha que é feita no Expresso. A contabilidade que é feita no Expresso é simples e é conveniente para quem quer defender esta narrativa política, que é, temos aqui esta acumulação de subsídios que os imigrantes recebem e depois temos aqui esta acumulação de descontos que os imigrantes fazem em Portugal. E nós fazemos o segundo menos o primeiro e temos um resultado, e esse resultado é apresentado de forma maravilhosa nos mídias tradicionais. Vejam bem, graças a Deus temos imigrantes, porque não havia Portugal sem imigrantes, segundo estas pessoas. No meu entender, não há Portugal sem portugueses. E em segundo lugar, estas contas evidentemente nunca levam em consideração, número 1, pressão nos serviços públicos. Falo, por exemplo, de cuidados de saúde, que evidentemente alguém com autorização de residência também faz uso do Serviço Nacional de Saúde e isso tem custos, e basta ver o custo anual do utilizador médio do Serviço Nacional de Saúde para perceberem que facilmente isto se tornaria numa despesa para o Estado como um todo. E em segundo lugar é importante perceber, por exemplo, que os imigrantes triplicaram ou quadruplicaram no espaço de 7 anos em Portugal e os filhos dos imigrantes também triplicaram ou quadruplicaram nas escolas, o que criou maior necessidade de professores, o que cria maior necessidade de infraestruturas, o que traz custos para o Estado português e nenhuns são contabilizados nesta situação. Fora esquemas de imigração ilegal, fora danos que trazem a Portugal do ponto de vista identitário e esses não têm preço absolutamente nenhum e, portanto, evidentemente que não podem ser contabilizados e, portanto, ignoramos evidentemente as partes negativas da imigração para dizer, segundo alguma narrativa política, principalmente propagada pelo Expresso, vejam bem, graças a Deus temos imigrantes, porque se não fossem eles não havia Portugal. Não haveria Portugal, era sem portugueses, porque sem imigração em massa nós vivemos mais de 900 anos e continuaremos a cá estar depois desta brincadeira toda. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.